1 Samuel, capítulo de número 10. Quando Deus manda Samuel ungir Saul para ser rei, o texto diz assim, depois da unção, foi ungido, verso 9: virando Saul as costas para se apertar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Presta muita atenção. Deus mudou o coração em outro. Deus ungiu, e quando ele saiu da presença do profeta, Deus transformou o coração dele em outro. E todos aqueles sinais proféticos e sobrenaturais, aconteceram no mesmo dia. Depois dessa unção, presta atenção, e de Deus ter mudado o coração de Saul depois da unção, o texto diz que ele entra numa roda de profetas, e o Espírito do Senhor se apodera dele. Depois da mudança de coração, quem se apodera dele? O Espírito do Senhor. E então ele profetiza, mesmo sem ser profeta. Depois disso, o Espírito do Senhor vai tomar Saul mais uma vez, para ir a uma guerra, a uma batalha e para ter vitória. Mas o coração de Saul muda de novo. Ele não entende a obra que Deus fez, a oportunidade que Deus deu. Me ouça, eu vou te mostrar porque eu estou terminando em Samuel. Então, você conhece essa história. O Senhor visita o profeta Samuel e diz: vai à casa de Jessé o belemita e unge Davi no lugar de Saul. Ele agora vai ser o rei. Agora olha que coisa interessante. Volta para Samuel e você vai ver como é que a unção que desceu sobre a vida de Davi foi diferente. Peraí, isso aqui é coisa séria. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Tomou assim Samuel o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Presta atenção. Qual é a diferença? Se o Espírito do Senhor, depois da unção, também se apoderou de Saul. A diferença é que para o Espírito do Senhor se apoderar de Saul, primeiro Deus teve que mudar o mesmo depois da unção. Agora, presta atenção. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, o texto não fala sobre mudança de coração depois da unção. O texto só fala do apoderamento do Espírito do Senhor sobre Davi. Por quê? Presta atenção. Porque quando o Espírito Santo se apodera de alguém, é para dar a esta pessoa poder para fazer. Maria ia fazer? Não, mas precisava do Espírito Santo para ter poder para... Porque o que ela iria gerar seria pelo poder do... Por isso eu não preciso fazer, eu só preciso do Espírito Santo, porque Ele vai fazer na minha vida o que Deus quer que eu faça. Quem entendeu, diga amém. Presta atenção. Saul fez muitas coisas desde que o Espírito do Senhor se apoderou dele, mas o coração lhe mudou. E quando lhe mudou, o Espírito do Senhor saiu dele. Porque o Espírito do Senhor não se apodera do homem que não tem o coração transformado. Volta para Davi. O Espírito do Senhor se apodera, e Deus não precisa transformar o coração de Davi para isso. E por que não? Porque o cenário da unção de Saul é um, o cenário da unção de Davi é outro. Agora eu escrevi, porque eu estava sentada ali e o Senhor me disse: escreve como disse a João e fala. E Deus me disse assim, e disse que você entenderia. Sabe por que com Saul foi desse jeito? Não era porque Deus não queria, era porque Saul não quis. E por que Saul não quis? Vou lhe dizer. Porque Saul, a unção de Saul era Deus atendendo o pedido dos homens. Porque o povo dizia: dá-nos um rei,
Dá-nos um rei. E Samuel dizia: o Senhor é o vosso rei. Mas o povo dizia o quê? Dá-nos um rei, como tem as outras nações. Dá-nos um rei. Vou falar bem rasgado, faz igual. Faz igual. Como tem as outras nações. Sabe o que significa Saul? Pedido foste a Deus. Maravilha, mas ouve aí. Saul era Deus atendendo o pedido dos homens. Por isso a gente vê isso lá, antes do capítulo 16. Mas Davi era o homem atendendo a vontade de Deus. Quando a sua vida é uma vida que quer poder para ostentar e satisfazer a expectativa que os homens têm de você, ela será passageira. Quando você quiser pregar para mostrar o quanto você conhece, aproveite enquanto prega, porque você vai pregar bem pouco tempo. Quando você quer unção do Espírito para mostrar para todo mundo que os demônios se sujeitam a você, Deus vai procurar alguém que tem alegria por ter o nome escrito no livro da vida, e não alguém que está poderosa porque expulsa demônios. Deus disse para mim, eu vou repetir, e se você não gravou nada do que eu falei dentro desse ponto, grave isso e será o suficiente para sair daqui com alguma coisa. Saul era Deus atendendo o pedido dos homens, mas Davi era o homem atendendo a vontade de Deus. O que isso significa? Que Saul, Deus teve que fazer para ele ser. Davi não. Deus fez porque ele já fica de pé em nome de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo pelos motivos certos. Uai, seu app de vídeos curtos.